A pergunta do irmão foi, se Enoque, já que a gente falou de Enoque hoje, ele pode ser uma figura ou até mesmo um personagem que tipifica uma das duas testemunhas que aparecem no livro do Apocalipse, acho que é o capítulo 11. Bom, só para adiantar, o ano que vem a gente pretende estudar o livro do Apocalipse, então a gente vai entrar nesses assuntos. Quem não sabe nada, não se preocupa, a gente vai estudar isso também. Existe uma profecia de que, por ocasião da vinda de Cristo, Deus vai levantar duas testemunhas, que no Apocalipse 11 é chamado também de dois profetas. Tá? E aqui existem diferentes interpretações também, que a gente vai falar sobre isso, vocês vão entender ao decorrer dos estudos, que existem pessoas que entendem que as duas testemunhas são literalmente dois homens. Exatamente isso, dois homens que Deus vai levantar nos últimos dias. E aí existem divergência nesses pontos. Por quê? Primeiro, muitos vão dizer, quem são esses dois homens que Deus vai levantar? Né? Muitos vão dizer assim, ó, que é Elias e Moisés. Por quê? Porque Elias e Moisés, eles são citados lá em Apocalipse 11. Se você ler o texto, você vai dizer, o nome não está ali, mas os feitos de cada um deles está ali. É dito ali em Apocalipse 11 o seguinte, que uma das duas testemunhas tem o poder de fazer quantas pragas quiser, inclusive fazer a água ficar como sangue. Quem que fez isso no passado? A gente vai ler ali, ó, Moisés, quando ele faz as 10 pragas no Egito, ele fez 10 pragas, né, fora outros eventos, e ele transformou água em sangue. Tá? Por mais de uma vez. A gente vê ele tocando no Rio Jordão, mas a gente vê ele derramando água sobre a terra e virando sangue também. Então tem tudo isso. Pela descrição, aponta para Moisés, entende? O que aparece lá em Apocalipse. A segunda testemunha, a Bíblia diz assim, ó, que ele vai ter poder de fechar os céus durante o tempo da sua profecia para que não chova. Quando você vai ler a história de Elias, que a gente vai tratar também sábado que vem? Não amanhã, sábado que vem. Elias, ele é um personagem que durante 3 anos e meio, e olha que legal, 3 anos e meio, olha se não é o mesmo que a metade da semana, né? Durante 3 anos e meio, ele orou e não choveu. Inclusive, acho que o livro de Tiago vai dizer que Elias, pela fé, orou e durante 3 anos e meio o céu se fechou. Não choveu. Então, quando a gente olha para Apocalipse 11, você vê que as duas testemunhas, elas são tipificadas em Moisés e Elias. Mas aí existem dúvidas. Por quê? E aqui está uma das que o irmão levantou. As duas testemunhas são Moisés e Elias? Por quê? Porque Moisés morreu. Não podia ser Moisés e Enoque, porque... Elias e Enoque, porque Elias foi arrebatado vivo, no sentido de que Deus envia uma carruagem de fogo que separa ele de Eliseu e depois um redemoinho de fogo leva ele vivo para o céu. Né? Ele não experimentou a morte. E Enoque, como eu falei hoje, o 7º depois de Adão, também não morreu. Ele foi levado vivo para o céu, sem passar pela morte. Não poderia ser eles dois voltando, já que eles não morreram? Bom... visto que existem textos que diz que o homem está ordenado morrer uma vez, como eles não morreram, eles têm que voltar para morrer. Então, irmãos, a verdade é que a gente não encontra nenhuma base, em primeiro lugar, para falar que Enoque é. Para mim, Enoque é uma figura da igreja. Assim como Enoque andou com Deus, pela fé foi arrebatado, a igreja que anda com Deus, pela fé vai ser arrebatada. Então, para mim, Enoque é uma figura da igreja. A gente não tem nenhuma base bíblica para dizer que Enoque pode ser uma das duas testemunhas. A gente tem teorias, sim, mas não uma base que afirme isso. Primeiro ponto. Segundo ponto que a gente vai estudar daqui a um tempo também, é que existem diferentes visões. Existem pessoas que creem que as duas testemunhas são dois homens literais, e existem pessoas que entendem que duas testemunhas estão apontando para duas porções da igreja. Por quê? Quando você vai para o livro do Apocalipse, você tem lá 7 igrejas, vocês já perceberam? É como se fosse um castiçal, né? Inclusive é dito, Jesus estava entre os 7 castiçais. Você tem lá as 7 hastes dos castiçais. Se você analisar, você tem 2 que estão irrepreensíveis. Elas não têm nenhuma repreensão, essas 2, Esmirna e Filadélfia. Tá? E quando você olha para essas 2 testemunhas, se você lê as 7 igrejas, você vai ver que entre as 7 igrejas você vai ter Moisés sendo citado, e você vai ter Elias sendo citado. Você vai ver Jezabel, que era dos dias de Elias, e Balaão dos dias de Moisés. Então,
existe ali outro ensino, que a gente também vai abordar isso, que entende que não está falando de 2 homens literais, mas sim de 2 porções da igreja que vão ser ungidas por Deus para despertar o restante da igreja que está adormecida. E aí entra a parábola das 10 virgens para a gente estudar também. Então, a verdade é que existem diferentes visões sobre isso. Particularmente, hoje, o que eu abordaria dizendo eu não creio que Enoque seja uma figura das 2 testemunhas. Eu entendo que Moisés e Elias é o que está sendo retratado ali. Agora, a questão é, por que é interessante a gente olhar para Moisés e Elias? Porque quando você olha para Moisés, você vê que ele morreu um pouco antes de entrar na Terra Prometida, e Elias foi arrebatado. Nós temos aqui uma figura de muitas pessoas, de muitas ou de pessoas que vão morrer antes do arrebatamento e de pessoas que vão permanecer vivas e serem arrebatadas. E aqui entra muitas questões que, como eu disse, a gente ainda vai analisar para frente também, tá? Mas 2 testemunhas, uma pergunta muito boa, tá?